O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto que deu o seu Filho. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, neste domingo a Igreja nos convida a celebrar, cheios de exultação, cheios de alegria, o mistério da cruz de Cristo. É verdade que estamos acostumados a ouvir sobre a cruz e a paixão na Sexta-feira Santa, mas todos os anos, no dia 14 de setembro, a Igreja nos convida a fixarmos os nossos olhos neste mistério que nos salvou. 3 aspectos eu destacaria hoje, utilizando o método inaciano. 3 aspectos eu destacaria para podermos meditar sobre este mistério na Santa Missa. O primeiro deles é que a cruz de Cristo nos mostra até onde o homem é capaz de chegar para matar Deus. Sim, naquela cruz, Deus, que estava vivo, presente em nosso meio, foi morto. E é claro que essa morte daquele Deus vivo é sintomática. Ela expressa uma relação de um povo com o seu Deus, que ganha a cada época, a cada ciclo da história, novos rumos. Há quase 200 anos, no século XIX, um famoso filósofo alemão, em seu livro A Gaia Ciência, afirmava categoricamente: Deus está morto. Na visão dele, a sociedade do século XIX, com o avanço, a industrialização do mundo, não necessitava mais de Deus, de religião e nem mesmo de fé. Não. Ele declarou o fim da dependência de Deus, teoricamente, é claro. E Nietzsche estava dando voz a uma sociedade que luta ainda hoje
insiste ainda hoje para matar Deus. Imaginemos as instituições da nossa sociedade, quanto esforço fazem para sufocar Deus e a religião ao ambiente privado das igrejas. Todas as vezes que a sociedade começa a discutir sobre leis, rumos da legislação, por exemplo, basta que um católico se manifeste, basta que a igreja ou um líder da igreja se manifeste, que imediatamente alguém dirá: vocês não podem opinar, vocês são católicos, vocês deveriam ir para a igreja e rezar. Como se Deus e a nossa fé não pudessem estar no mundo e na sociedade. E não são apenas as leis, as instituições. Eu e você também matamos Deus. A cada dia, o nosso pecado, os nossos vícios, a cada dia, a nossa falta de fé mata um pouquinho de Deus na nossa família, mata um pouquinho de Deus no mundo em que vivemos. Mas não é somente a morte de Deus. Não. O primeiro aspecto é que a morte de Deus, que eu e você realizamos todos os dias, chama a nossa atenção. Mas existe um segundo aspecto. A cruz de Cristo é também uma recordação de que Deus é capaz de ir até as últimas consequências para nos dar vida. Deus entregou o seu próprio Filho. Foi isso que disse João no capítulo 3 que acabamos de ouvir. Deus nos amou tanto, versículo 16, Deus amou tanto a você, a mim, que entregou o seu Filho para ser morto. A cruz de Cristo é a prova de um amor sem limites. Se você olhando para a cruz não consegue entender do que se trata, basta resumir em uma palavra: amor. O amor de Deus que vai até os limites, vai até onde seria impossível chegar para nos encontrar. Sim, Deus vai lá, Deus vai até o limite. Por isso, meu irmão, minha irmã, lá no seu sofrimento, lá na sua dor, na sua solidão, Deus irá até lá para te encontrar. Deus irá até lá, mesmo na sua cruz, mesmo no seu sofrimento, Deus irá até lá para te salvar. Sim. E um terceiro aspecto, meu irmão, minha irmã, que salta aos olhos quando contemplamos a cruz, é que a lógica de Deus não é a nossa. Diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios: para os judeus, a cruz é uma aberração, um escândalo. Como é possível o Filho de Deus morrer como um indigente, como um marginal? E os gregos, estudiosos da filosofia, afirmam: a cruz é a loucura. Como um Deus desceria dos céus para morrer crucificado? Sim, para os judeus, para os gregos é incompreensível. Mas para quem crê, a cruz é força de Deus, diz São Paulo. Somente na cruz, você e eu entenderemos o que significa renúncia, sacrifício.
E aqui a cruz nos toca onde dói mais, viu? Porque eu e você fomos mal educados, imaginando que vivemos neste mundo para aproveitar, desfrutar. Os jovens diriam: padre, eu quero viver a vida, me divertir. Um pai, uma mãe de família diria: padre, meus filhos são ingratos, não agradecem o sacrifício que eu faço. Mas quem te disse que você veio a esse mundo para ser aplaudido? Quem te disse que a sua vida se resume à diversão? Não, meu irmão. O Filho de Deus não veio a esse mundo para ser aplaudido. Ele enfrentou a rejeição, a cruz, a morte. E você quer os aplausos. E você tão preocupado com os seguidores nas redes sociais, com o sucesso da minha imagem na opinião pública. Mas o que as pessoas irão de pensar, padre? O que dirão de mim? Inocentemente, não enxergamos que calculamos tudo segundo a lógica humana e nunca na lógica de Deus. O cálculo de Deus, a equação que Deus faz, não segue a nossa matemática. Por isso, então, meus irmãos, minhas irmãs, celebrando hoje o mistério da cruz de Cristo, vamos pedir a Deus a graça de abraçarmos as nossas cruzes sem reclamar. A graça de sermos capazes de estarmos unidos a Deus, não no aplauso, nas luzes da ribalta, no sucesso, não. Que Deus nos dê a graça de estarmos unidos a Ele na obediência, no amor, na fidelidade, como fez o seu Filho Jesus, segundo a carta aos Filipenses, capítulo 2, que ouvimos hoje. Vamos pedir também que Deus nos conceda a capacidade de nunca esquecermos até onde Deus foi capaz de chegar para nos encontrar, para nos salvar. E vamos pedir também que o Senhor nos conceda a capacidade de vencermos a terrível tentação de nos envergonharmos de Deus, a terrível tentação de nos envergonharmos da cruz de Cristo, a terrível tentação de sufocarmos Deus, matarmos Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja